Bom, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre a biofísica do sistema respiratório, né? Peço perdão se tiver algum barulho, principalmente de marretada, que tá tendo uma reforma, uma construção aqui do lado, mas vamos lá, ok? Para entender a biofísica respiratória, a gente tem que conhecer o conceito físico, né, da pressão. A pressão, ele normalmente vai ser medida em Pascal, e ela vai ser representada por essa formulinha, né? A pressão nada mais é do que a razão entre a força sobre a nossa área, tá? Lembrando que essa força aqui a gente estudou lá na aula de dinâmica, né? Que a gente tinha força-peso, força-gravidade, várias, força elástica, né? Que era quando a gente falava de molas. E independente da força, né? Se eu tenho uma força aplicada em cima de uma área, essa relação, essa razão vai ser o resultante da minha pressão. Para compreender melhor, eu fiz um esqueminha aqui entre dois pezinhos, né? Para entender essa questão da proporção. Que quanto maior for a minha área, menor vai ser a minha pressão, ok? Mesmo que a minha força permaneça inalterada. Aqui nesse esquema, por exemplo, a gente tem dois pezinhos, né, duas estruturas sólidas, e ambas têm a mesma força peso, uma força-peso de 100 newton. A diferença é que essa área, ela é maior do que essa, ok? Aqui a nossa área tem 0,1 metros quadrados, aqui a nossa área tem 0,01 metros quadrados. Então, a gente tem uma força-peso distribuída em áreas distintas. Quando eu tenho essa força-peso distribuída numa área maior, a minha pressão vai ser menor em relação a essa daqui. Se eu jogar esses valores aqui nessa formulinha, eu vou ter que essa força dividida por essa área vai me dar um total de 1000 pascais. No caso, essa área aqui, que é de 0,01, né? Se eu tiver essa força dividida por essa área, a minha pressão, ela já sobe para 10.000 pascal. A gente vai pensar aqui como se a gente estivesse indo caminhar na praia, né, andando na areia. Quando você pisa com o pé reto, assim, você não tem um grande grau de deformidade na areia porque você não está exercendo tanta pressão. Agora, se você pisa com a pontinha do pé, a sua área diminui, o seu peso não muda, né? Afinal, você não engordou nem emagreceu, mas você tem um maior grau de deformidade na areia, no solo, porque você está exercendo uma pressão maior. Basicamente, é isso que a gente tem que entender para compreender a nossa questão de ventilação e respiração, principalmente ventilação, que a alteração da minha área, a alteração do meu volume respiratório vai alterar a pressão e isso vai permitir a entrada e a saída dos nossos gases, ok? Então, para entender a biofísica respiratória, nós temos dois conceitos que precisam ser distinguidos, que é a questão da ventilação e da respiração. Nem todo animal faz ventilação, ok? Só quem faz ventilação são os animais que são pulmonados, beleza? Por quê? A ventilação em si, ela é um processo mecânico, ok? Esse processo mecânico é o processo mecânico de entrada e saída de ar dos nossos pulmões, né? Então, só quem tem pulmão vai fazer ventilação, ok? Para que isso aconteça, a gente tem dois conceitos, que é o gradiente de pressão e a complacência. O gradiente de pressão a gente vai estudar bonitinho, né? E vai ter como base aqui essa relação do aumento da área dos nossos alvéolos e a complacência nada mais é do que a elasticidade, né? O quanto o nosso pulmãozinho consegue esticar e contrair. E a respiração, todos os animais que respiram, né? Fazem respiração e ela é a troca gasosa, que vai acontecer basicamente por difusão. Difusão a gente já viu na aula de bioeletricidade, que era um processo de transporte transmembrana, ok? E vai acontecer da mesma forma que acontecia lá, vai acontecer aqui com a gente. Eu sempre vou levar do meio mais concentrado para o menos concentrado, beleza? Então, onde tem mais gás, onde eu tenho a maior pressão de determinado gás, eu vou transportar para onde tem a menor pressão, a menor quantia daquele gás, ok?
Em relação aos tipos de respiração, nós temos diversos tipos de respiração. Nós temos alguns animais que vão respirar somente por difusão, que são os eumintos de maneira geral, né? Nemateumintos, plateumintos. Os famosos vermes, né? E apesar que difusão todo mundo faz. E a gente tem um tipo de respiração chamado respiração cutânea, que ela é muito comum nas minhocas e planárias. Então, o que vai acontecer, né? Aqui eu tenho a pele da minha minhoquinha, do meu animalzinho, o vaso sanguíneo tá passando em contato com essa pele e eu tenho a troca gasosa pela pele. Eu não tenho nenhum grande órgão responsável por isso. O órgão responsável é a própria pele. Nós temos a respiração traqueal, que ela é muito comum em insetos, né? Tem também outro tipo de respiração que é chamada de filotraqueal, que ela é comum nos aracnídeos, que nada mais é do que uma traqueia, só que em filamento. Então, é uma traqueia bem fininha, como se fosse um fiozinho. Mas tanto na filotraqueal quanto na traqueal vai acontecer da seguinte forma. Eu já tenho uma estrutura mais desenvolvida, que é a minha traqueia, né? Que vai ser ramificado em pequenos brônquios, que vão direto para as células. Então, o ar entra pela traqueia, alimenta diretamente a célula, faz troca gasosa e o ar sai. A respiração branquial, ela acontece tanto em invertebrados como em invertebrados, né? Dentro dos invertebrados, a gente vai citar aí os crustáceos, alguns moluscos, principalmente os moluscos aquáticos, né? E na questão dos vertebrados, a gente tem peixes e algumas larvas, principalmente de anfíbio, né? As brânquias, elas vão acontecer como se fossem dobras, né? Que a gente tem na parte externa, muito parecida aqui com a respiração cutânea, só que são dobrinhas, órgãos especializados para fazer essa respiração. A respiração cutânea, a pele vai servir tanto como proteção, mas vai permitir a troca gasosa. As brânquias em si é uma região, é um órgão especializado para a troca gasosa. E a gente também tem a respiração pulmonar, que ela vai acontecer na maioria dos vertebrados, né? Anfíbios adultos, répteis, aves, os mamíferos de maneira geral, e nos moluscos terrestres, né? Basicamente, a grande diferença, né, da respiração pulmonar para esses aqui é que eu tenho, além da minha traqueia, eu tenho um tecido especializado que ele expande e ele contrai para permitir a entrada e saída do ar, né, dos gases, e permitir a troca gasosa. O desenvolvimento de brânquias e de pulmões, ele aconteceu no processo evolutivo com que finalidade? Simplesmente para aumentar essa superfície de contato. Vamos pensar o seguinte, que se os meus peixes, eles não tivessem esses prolongamentos, né, essas invaginações, eu teria somente um pequeno pedaço, uma pequena porção, onde eu poderia ter a troca gasosa. A partir do momento que eu tenho esse tecido em zigue-zague, a partir do momento que eu tenho essas invaginações, a minha superfície de contato, a minha superfície de troca gasosa, ela aumenta. E no pulmãozinho não vai ser diferente. O nosso pulmãozinho, a nossa árvore brônquica, nada mais é do que um aglomeradozinho de pequenas bolsinhas, várias bolsinhas, que se eu for esticar essas bolsinhas, eu terei uma superfície aí praticamente quilométrica. Então, eu tenho uma superfície para acontecer a troca gasosa muito grande, mesmo o meu pulmãozinho cabendo na minha caixa torácica, beleza? Quanto maior a superfície de contato, melhor a minha respiração, melhor a respiração, melhor vai ser meu processo evolutivo. Quando a gente fala em ventilação, na ventilação, a gente tem que levar em consideração o grau de complacência e o gradiente de pressão. Complacência a gente vai entender basicamente como grau de elasticidade, ele também vai ser representado por uma fórmula entre a razão do volume, esse volume é o meu volume de ar, ok? O tanto de ar que entra e tanto ar que sai, sobre a minha pressão, tá? A complacência, ela se dá por esse estiramento das fibras elásticas e colágenas presentes lá no meu pulmãozinho. A gente vai pensar da seguinte forma, a gente vai pensar literalmente como um elástico, como uma mola.
Essa mola, esse elástico, você consegue esticar ele e ele volta ao tamanho normal. Você exerce uma pressão no elástico, o elástico estica. Você diminui essa pressão, o elástico volta ao normal. Porém, de tanto ficar estica e puxa, estica e puxa, estica e puxa, esse elástico ele pode vir a lacear. Ou então, se você não trabalha com ele, essa borrachinha endurece e aí você também não consegue mais esticar ele. A mesma coisa vai acontecer lá no nosso pulmãozinho. As nossas fibras elásticas e colágenas, elas têm um grau de elasticidade, elas têm um grau de complacência. E se esse grau de complacência for alterado, ficar frouxo demais ou rígido demais, isso pode acarretar alguns problemas, como é o caso do DPOC, né, que é uma síndrome, né, onde você tem aí a questão do enfisema pulmonar, que o seu pulmãozinho ele fica frouxo, então o ar consegue entrar, mas ele não consegue sair, ou então ele fica rígido, como é o caso da fibrose cística, né, fibrose pulmonar, onde você tem o enrijecimento das fibras, então você não consegue botar o ar para dentro com facilidade, ok? E o gradiente de pressão, literalmente, é a entrada e saída de ar dos pulmões. De que forma? Até que essa pressão iguale. A gente sempre vai procurar o equilíbrio no nosso organismo. Então, esse processo ele vai ser dividido em inspiração e expiração. Na inspiração, o que vai acontecer? O seu volume torácico ele vai aumentar. Então, a minha área vai aumentar. Se a minha área aumenta, a pressão alveolar diminui. Isso vai permitir que o ar entre. Lembra que eu falei lá em cima que a minha pressão nada mais é do que a relação entre a força e a minha área? Tá? Se eu altero a minha área, se eu altero o meu volume torácico, a minha pressão vai alterar também. E na expiração é o oposto. O meu volume torácico diminui, então a minha pressão ela tende a aumentar. Quanto mais relaxado for o meu alvéolo, menor vai ser a pressão dentro dele. Quanto mais contraidinho for o meu alvéolo, maior vai ser a pressão dentro dele, tá? Só para exemplificar isso melhorzinho, aqui a gente tem um esquema. Então, aqui eu tenho o meu saco alveolar, aqui eu tenho o meu alvéolo. Quando esse alvéolo ele expande, né, a pressão alveolar fica menor do que a pressão atmosférica e isso permite que o ar entre. No caso da... Eita, que tá me ligando aqui. No caso desse alvéolo contrair, ou seja, sua área diminuir, a pressão alveolar ela vai aumentar e isso vai permitir com que o ar seja expulso. Ok? E a gente tem aqui, só para concluir, a parte da hematose, que é a troca gasosa propriamente dita, e aqui segue o mesmo esquema. A gente vai lembrar daquele processo de difusão que acontece pela diferença de pressão. Aqui eu tenho o meu alvéolo e a pressão do oxigênio dentro do alvéolo se mantém em 106, 104 milímetros de mercúrio. A pressão do gás carbônico, ele se mantém em torno de 40 milímetros de mercúrio. Aqui eu tenho o meu capilar, então eu tenho o meu vaso sanguíneo transportando os gases. Quando o capilar chega no pulmãozinho, a pressão de oxigênio está em 40. No alvéolo está em 106. Então, a tendência é fazer com que esse oxigênio entre, ok? Se eu tenho 106 aqui e 40 aqui, eu vou passar o oxigênio até que eu atinja essa pressão de 106, até que minhas pressões fiquem iguais. O gás carbônico não vai ser diferente. Quando o gás carbônico chega, né, pela corrente sanguínea lá no meu pulmãozinho, a pressão está em 45. 45 é maior do que 40, ok? Então, o gás carbônico ele tem a tendência de sair. E ele vai sair até que essa pressão fique igual e eu permaneça com uma pressão de 40 milímetros de mercúrio lá no meu sangue arterial. Da mesma forma, vai acontecer com a nossa atmosfera. Por que a gente inspira oxigênio? Porque a pressão do oxigênio na atmosfera é superior à do meu alvéolo. Então, a tendência é que o oxigênio entre. Da mesma forma, a pressão de dióxido de carbono, de CO2, dentro do meu alvéolo é maior do que na minha atmosfera. Isso faz com que o meu CO2 saia. Beleza, galera?